Olá, olá! Vamos iniciar a nossa live de hoje, nessa quinta-feira. Então, sempre lembrando que toda semana tem live por aqui, às 4 horas do horário aqui da Califórnia, 8 horas do horário do Brasil. Então, quinta-feira já deixa marcado aí na sua agenda que a gente tem live por aqui. Então, é o momento de você tirar suas dúvidas online, que eu respondo todo mundo, só paro a live quando acabar. E também coloco na plataforma vizinha, beleza? Bom, gente, pra quem tá chegando aí, vou falando conforme vocês vão chegando. Quem acompanhou aqui, eu tive uma perda ontem, né, da minha avó, então foi um dia bem difícil. Tirei off, mas hoje voltei também porque o trabalho é o que eu amo, né? Então acaba também que distrai. E uma vez por semana eu gosto de fazer a live, que é um conteúdo que eu consigo falar um pouco mais, né, aqui, porque imagina eu falar um assunto mais denso, né, nos stories, fica cheio de pontinho ali, né, ninguém vai querer tá vendo aquilo ali, então é um momento de eu conseguir falar um pouco mais, né, então eu não queria deixar o dia de hoje sem estar com a nossa live, mas escolhi aí um assunto mais leve, vai ser uma live um pouco mais curta, tá? Então um assunto mais leve, mais curto, com um assunto que eu recebo muitas dúvidas de vocês, tá? E reage quem for entrando aí, aperta o coraçãozinho aí pra eu ver que vocês estão aí, tá? Então sempre falo que começar a nossa live aí, pegar um papel e caneta na mão, um chazinho, um café, dependendo de onde você tá, o horário, cuidado com o horário, pra não tomar café muito tarde. Hoje eu tô aqui de chazinho. Então a gente até depois quero fazer uma live também sobre isso, a questão da cafeína e tal, mas enfim, dias que eu tô um pouco mais ansiosa, enfim, eu até evito a cafeína no café. Então, como aconteceu esse ocorrido aí ontem, então eu nem tô tomando café, porque eu sei que se eu tomar, eu vou acabar não dormindo bem. Enfim, tô aqui no meu chazinho, um chazinho de gengibre que eu fiz, tô vendo os coraçãozinho, então quem for entrando aí vai dando coraçãozinho. E o tema de hoje que eu peguei é um tema que eu sempre recebo dúvida, né, na caixinha de pergunta e dos meus pacientes também, né? Então, comer de 3 em 3 horas. E quem tá online aí me escreve: você faz isso? Você acha que tem que comer de 3 em 3 horas? Escreve aí sim ou não, se você acha que tem que comer de 3 em 3 horas. Então, eu quero saber a sua opinião. Tem que comer de 3 em 3 horas? Escreve aí, sim ou não. Então essa é uma dúvida que eu vejo, né, que sempre vocês têm aí, né, na dieta. A Inês respondeu que sim. Então eu sei que muita gente tem essa dúvida, né? Então, gente, o que acontece? Vamos lá. Oi, Natália, entrando aí. A questão de comer, tá, de 3 em 3 horas. O que vai importar vai ser o total do seu dia. Vai ser o total das calorias do seu dia, beleza? Então, isso é mito. E eu vou te explicar por quê, tá? Mas tem algumas situações, então é mito, você não precisa comer de 3 em 3 horas para você perder peso ou para você emagrecer. Mas existem algumas situações que é interessante você, de repente, botar ali o horário pré-determinado, ou quiçá seja até de 3 em 3 horas. Então eu vou falar em geral porque é mito e vou te dar ali as opções, se você se enquadra, que de repente vai funcionar pra você. Então fica aqui comigo, tá? Então hoje vai ser uma live mais curta, então bota aí pra rodar aí que você não vai se arrepender e não vai ficar muito tempo aí, tá? Então o que vai importar vai ser as calorias do seu dia. Não importa se você for dividir isso de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Então, o que você comer, tá? De manhã, vai ter as mesmas calorias que você comer à noite. Então a gente também já quebra outro mito, né? Daquela coisa de, eu não posso comer carboidrato à noite. Enfim. Então, o que vai em total, tá? Então, se você, de repente, está ali numa dieta de emagrecimento, que eu sei que a maior procura é do emagrecimento, né? Eu tenho que estar consumindo ali 1.800 calorias, tá? Então, assim, se você consumir essas 1.800 calorias, que é o que você precisa ali durante o seu dia, não vai importar se você vai comer de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, tá? Então vai ser o total. Boa, Nilson. Tô lendo aqui, vocês vão escrevendo. Quem for entrando, vai dando o coração pra eu ver que vocês estão aqui comigo, tá? E quem foi chegando aí no final, estamos conversando aí sobre comer de 3 em 3 horas, tá? Então vocês entendem isso? O que vai importar é o total,
beleza? Então, a banana, o pão que você comer de manhã vai ter as mesmas calorias da noite, tá? O que a gente recomenda, às vezes, da questão da noite, né, de você comer, é mais pela questão de você não comer muito perto do horário de você ir deitar, né, de você ir dormir. Então, pelo menos 2 horas ali antes é interessante. Solange entrou, Vera também aí, boa noite. Vão dando, aperta o coraçãozinho aí. E quem tá entrando também escreve. Você já pensou que você deveria ter que comer de 3 em 3 horas pra você emagrecer? Me escreve pra eu saber também. Então, percebendo nesse ponto, né, não vai importar ali o seu total. Aí, quais situações que são válidas, né? Válido você... Desculpa. Você tá consumindo, né, uma refeição de repente de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas. Você tem dificuldade de ter rotina? Então, se faça essa pergunta, tá? Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade, tá? Vou dar um exemplo. Eu tenho dificuldade de ter rotina, porque eu trabalho muito e eu esqueço de comer, né? Então depois, quando eu lembro do horário de comer, eu tô morta de fome, vou comer tudo que tem ali pela frente, né? Então você se encaixa nessa situação, que você tem dificuldade de ter rotina? Então se você tem dificuldade de ter rotina, pra você, de repente, seria interessante sim, você tá ali planejando o seu horário. Não necessariamente vai ser de 3 em 3 horas, tá? Mas assim, se você não tem um nutricionista, você vai fazer ali por... né, enfim, vai planejar sua alimentação, pega um caderninho, tá? Pega um papel, escreve, tá? Assim, café da manhã, 8 horas. Qual horário que vai ser seu lanche, se você tiver um lanche? Almoço. Pega, escreve essas refeições, escreve o horário que você vai ter que consumir, tá? Se você tem problema de rotina. Então, tem pessoas que funcionam só assim. Se a gente não fizer isso, vai ficar sem comer o dia inteiro. E acaba, né, realmente depois sentindo muita fome e acaba comendo mais calorias e acaba não conseguindo atingir o objetivo. Então, se você pega uma pessoa nessa situação, aí você coloca ela pra comer de repente de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, aí ela vai ter um resultado, aí vai achar que o resultado é porque tá comendo de 3 em 3 horas. E não é isso, é porque, né, essa pessoa tem dificuldade de se planejar, né? Então, se não se planejar, realmente, quando der o final do dia, você vai comer tudo. A Vera escreveu: estou na menopausa e não consigo emagrecer. Seja bem-vinda, Vera. Eu vou fazer um conteúdo também sobre a menopausa, mas a questão da menopausa também tem a questão hormonal, né? Então, na menopausa eu sempre recomendo acompanhamento com nutricionista e com médico junto, pra gente ver a parte hormonal também, tá? Mas é comum, sim, né, essa dificuldade se não tiver com seus hormônios regulados. Inês também. Vou fazer um conteúdo sobre isso então, vou anotar. Vou até anotar aqui agora. Menopausa. Vamos fazer um conteúdo sobre isso. E aí vocês convidam também quem vocês conhecem e a gente fala sobre isso. Então, beleza? Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade com a sua rotina, pega um papelzinho, escreve ali os horários, tá? Então, pra você, de repente, vai funcionar isso, tá? Mas não é que é isso que vai te emagrecer, beleza? Outro ponto, né? Então, de repente, se você tem facilidade pra perder peso, ou você tá, de repente, numa dieta pra ganho de massa muscular, tá? Então você de repente é uma pessoa que é candidato a isso, a realmente colocar ali os horários direitinho, né? Então pessoas, né, geralmente, né, eu tenho muito isso em prática, né, pacientes que têm ali facilidade para perder peso, não tem muito apetite, se eu não colocar ali o horário direitinho, eles não sentem fome, tá? Não sente fome, não é nem questão de correria, a pessoa não sente muita fome. Então, acaba realmente tendo dificuldade para atingir um resultado. Então, para essas pessoas também seria interessante, tá? E também, gente, a questão, né, de você acordar, colocar, né, você ver o sol, tá? Essa questão toda manda, né, mensagens pro nosso cérebro também, né, de você estar realmente ali do seu relógio, sabe? Então, agora, né, acordei... tô fazendo a minha rotina ali, então você vai acabar comendo mais ou menos no mesmo horário, né? Então, por exemplo, eu não coloco o despertador pra comer no mesmo horário, mas eu sempre tomo café da manhã ali no mesmo horário, 8, 9 no máximo, sabe? Agora imagina, se eu acordo, fico trancada dentro de casa, não vejo a luz do sol, não vejo nada, então acaba tendo dificuldade do meu organismo entender, né? Qual horário que eu tenho que estar fazendo minhas alimentações, enfim. Então também cria rotina também, né, para você facilitar essa questão dos horários, tá?
Outro ponto também que de repente seria interessante a gente tá colocando ali de 3 em 3, 4 horas, enfim, alguma coisa do tipo, seria pessoas que têm hipoglicemia, tá? Então, se tem hipoglicemia também, é interessante, de repente, a gente tá colocando ali um horário pré-definido, beleza? Então, esses pontos ali são algumas situações que, de repente, seria interessante, mas em geral, essa questão de você tá consumindo, tem que comer de 3 em 3 horas para emagrecer, isso é mito, tá? Então, como você tem que consumir para você atingir ali o seu resultado, se por acaso é emagrecimento, né? Você tem que estar consumindo ali, você tem que estar num déficit calórico, né? Consumindo ali menos calorias do que você gasta, tá? Então, como é que a gente faz? A gente aumenta, né, esse déficit calórico. Ou você diminui um pouco a tua quantidade de comida, ou você aumenta também a sua atividade física, tá? Lembrando também que tem vídeo sobre isso, sobre déficit calórico, sobre ganho de massa muscular. Então, tem live salva sobre isso. Lá no canal também, vai lá no canal vizinho e se inscreve, que aí vocês conseguem também ver com facilidade os vídeos, né? Você consegue visualizar melhor. Porque aqui no Instagram, às vezes você tem dificuldade de ver, né, os temas, porque tem muito post também, tem foto, então acaba tendo dificuldade de ver os temas dos vídeos das lives. Então vai lá no canal vizinho e se inscreve, tá? E aí você consegue ver também, tá? Mas é isso, gente. Então é mito que você consumir ali no total do seu dia que vai importar. Então tira isso da cabeça que eu tenho que ficar comendo de 3 em 3 horas. Às vezes não tá nem com fome, né? Então a gente acaba parando de perceber aquilo, né? Eu tô com fome mesmo, é fome emocional, é fome real. Então se você fica naquela, tem que comer, tem que comer, tem que comer, acaba que você perde essa noção, tá? Tem alguma dúvida final? Ou posso finalizar? A live de hoje vai ser mais rapidinha, para esclarecer mais essa dúvida que eu sempre recebo aí de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, escreve aí, senão a gente finaliza. Lembrando, tá? Então, toda quinta-feira a gente tem um encontro marcado aqui. Hoje foi uma live mais rapidinha, diante dos acontecimentos, como eu falei aqui no início. Mas semana que vem a gente volta com uma live mais densa. E quando eu finalizar aqui, vai na minha bio, clica no link, se inscreve no canal lá, pra você ver os outros vídeos também. E vou deixar salvo, tá? Então, se alguém te perguntar a próxima vez se precisa comer de 3 em 3 horas, enfim, se alguém falar algo sobre isso com você, encaminha esse vídeo, tá? Que tá de uma forma bem resumida aí, ó, menos de 15 minutinhos, por que funciona ou não. Inês, você ainda está aceitando os novos clientes? Inês, eu tô, mas a agenda tá bem apertada. Esse mês agora tá cheio, tá? Então a gente tem vaga para julho. Então a agenda de julho tá aberta. A agenda agora de junho começou agora, né? Tá já fechada. Mas é o que eu sempre falo. Manda o e-mail, tá? Ou então manda um direct que eu mando o seu número para a pessoa que trabalha comigo e a gente coloca o seu nome na lista de espera. Então o que acontece, né? Sempre um dia antes da consulta, a gente manda mensagem, e-mail para confirmar, tá? Que imprevistos acontecem, né? Assim como comigo aconteceu ontem, né? Com as pessoas acontece. Então, de repente, tem algum cancelamento, a gente consegue encaixar. Então, fica nessa lista de espera, tá? Senão, o julho tá aí aberto, beleza? Então é isso. Um grande beijo pra vocês e até a próxima.